Queremos louvar a Deus porque Deus levanta pessoas certas para horas certas. Deus levanta pessoas certas para momentos específicos, Roberto. Quando lemos sobre a vida de Neemias, meus irmãos, Deus preparou Neemias para um tempo. Neemias estava na fortaleza de Suzã, servindo como eunuco a Artaxerxes. A Bíblia é bem clara sobre esse fato. A Bíblia também diz, capítulo 1, que Neemias recebeu a visita de um de seus irmãos por nome de Anani, trazendo uma má notícia. E a má notícia que Anani traz é que Jerusalém estava devastada, os muros estavam derribados, o templo destruído, as casas destruídas, só havia pó, só havia desprezo e miséria dentro de Jerusalém. Mas Jerusalém é uma terra de promessa. Por permissão divina, Deus permitiu que o povo fosse levado tanto para o cativeiro assírio, como também para o cativeiro babilônico, para instruir o povo, para exortar o povo que pecado, irmãos, só gera perda, pecado só gera fracasso. O povo retorna para Jerusalém, encontra-se um cenário de destruição, encontra um cenário de desolação. Deus agora preparou Neemias para um tempo específico dentro de uma fortaleza. Recebendo a notícia, Neemias, meus irmãos, demonstra algumas características que o cristão deve ter. Primeira característica que Neemias demonstra diante da notícia que ele escutou por parte de Anani é que Neemias era alguém que tinha empatia. Neemias, ele tinha empatia. Todos nós sabemos, queridos, que a empatia se refere a eu, quando me refiro a você, digamos, alguém lhe fere, você está ferido, eu tomo as suas dores, eu sinto-me na necessidade de me compadecer de você como se fosse comigo. Neemias, quando ele recebeu a notícia, a mensagem, que Jerusalém estava destruída, ele demonstra a empatia. A Bíblia diz que ele se assenta e lamenta. Ele chora, ele ora, jejuma pela situação daquele povo. A característica de um crente para ele vencer os desafios espirituais é a empatia. Quantos de nós, meus irmãos, não estamos fechando os nossos olhos para o que é necessário? Quantos de nós, ao recebermos a notícia de algo que acontece, de uma situação complexa, de alguém ou de uma família de alguém, quantos de nós muitas das vezes não viramos o rosto, não desprezamos aquela situação? Mas Neemias nos dá uma lição, que a empatia é necessária para que a obra de Deus e o reino de Deus se revele e se desenvolva de maneira poderosa. Segunda característica de Neemias, José Roberto, é que Neemias, ele era puro. Neemias, ele era rico de pureza de coração. Irmãos, o tempo que estamos vivendo é um tempo muito negro, é um tempo muito complexo, onde as pessoas desejam ver a destruição e muitos não têm mais o prazer na restauração. Neemias, ele é alguém que reflete a pureza de coração. Por quê? Quando Neemias escuta a notícia de destruição, Neemias, queridos irmãos, ele se compadece. E a pureza de coração de Neemias reflete sobre a necessidade de se posicionar. Irmãos, o crente que é puro de coração, ele se sente na necessidade de se posicionar diante de uma situação de calamidade. Ah, Thales, mas não é comigo. Ah, Thales, não é com a minha família. Ah, Thales, é com a família do vizinho. Mas o crente em Cristo, ele tem a necessidade, ele sente a necessidade de se dedicar, porque o compadecimento que ele sente vai gerar um posicionamento da intercessão. E agora nós chegamos. Quem sou eu na construção? Quem sabe você tem se tornado uma pessoa fria. Quem sabe você tem se tornado uma pessoa calculista. Quem sabe você tem se tornado uma pessoa egoísta. E tudo isso, meus irmãos, não são características de crentes que vivem a essência do Evangelho. Nós aprendemos com Neemias que o cristão genuíno, ele tem empatia. O cristão genuíno, ele tem pureza de coração.
E ele se dedica em ver o outro bem. Ele tem prazer em ver o outro crescer. Ele tem prazer em ver o ministério desenvolver. Ele tem o prazer de ver um pregador pregar e glorificar enquanto o seu companheiro prega. Ele tem um prazer de ver uma irmã que canta, cantar. Enquanto ela está louvando, ele está adorando, chorando, ela está cantando da mesma forma, adorando e chorando, intercedendo por aquela pessoa. Por quê? Quem assim procede, reflete as características do próprio Cristo. O Evangelho, meus irmãos, é algo que modifica o crente de dentro para fora. Neemias é uma referência de um crente fiel que reflete a essência do Evangelho. Quando lemos, queridos irmãos, sobre isso, Neemias, ele olha para aquela situação, meus irmãos, e vê a miséria, ele vê o desprezo. E uma das coisas interessantes é que Neemias, José Roberto, ele reflete a sua humanidade. Neemias, no capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que ele se assentou e chorou, ele lamentou, porque, meus irmãos, nós não somos supercrentes. Por mais que nós venhamos a orar, por mais que nós venhamos buscar ao Senhor, por mais que nós cantemos, oremos, falemos em línguas estranhas, gozemos dos dons espirituais, mas nós temos as nossas fragilidades, nós somos humanos. Neemias revela a sua humanidade no versículo 4. Ele chora e lamenta, e eu estou pregando para dezenas de pessoas que mesmo você orando, cantando, sentindo a presença de Deus, ao ouvir a situação do desastre, ao ouvir a notícia de calamidade, você tem se lamentado, você tem chorado. Mas uma das coisas que você não tem feito é murmurado contra Deus, e Deus tem visto isso. Deus provê o teu testemunho e a tua postura de fidelidade. Ele te diz nesta noite: eu te levantei para um tempo específico, dentro de um cenário de caos. Você não tem entendido a geografia que Deus tem lhe colocado, mas Deus brada através do programa nesta noite. Viva com Deus para te dizer: levanta, Neemias, não fica prostrada nessa cinza. Deus te separou para um tempo específico. Você tem ouvido coisas que têm fragilizado o seu emocional. Você tem ouvido palavras que têm fragilizado o seu espiritual. Anani trouxe a notícia: Jerusalém está destruída. Mas Neemias, ele ora. Neemias, ele chora. Neemias jejuma. Eu vou dizer uma coisa para vocês esta noite: não pare de orar. Não pare de descer pelas madrugadas. Não pare de jejuar. Porque através da tua vida de piedade, através da tua vida de consagração, Deus, ele vai mexer em algumas coisas para colocá-las no lugar. Eu entendo que Deus está mexendo em algumas coisas essa noite de quarta-feira. Tu não tem percebido, mas o mundo espiritual tem se movimentado. O que tu tem passado nestes dias são coisas que tu jamais pensarias em vivenciar. Neemias jamais, meus irmãos, pensaria em vivenciar um momento de ouvir uma notícia de um desastre, de calamidade. Mas tem horas que nós somos assaltados por notícias de desastre. E a pergunta que eu faço: o que você deve fazer diante de uma notícia como essa? Lamenta, mas também ora. Chora, mas jejuma. Não deixa de caminhar diante de Deus e apresentar as queixas diante do Senhor, porque Ele é o Deus que responde. Quando lemos, meus irmãos, nós entendemos que Neemias é uma referência de um cristão aprovado. Por quê? Através da reação de Neemias, vemos que o resultado da sua reação diante do problema refletirá a aprovação de Deus na sua vida. Neemias, diante da sua reação, orando, chorando, jejuando, a Bíblia diz que Deus permitiu, porque Deus quebranta o coração do rei. Ou você pensa que Deus não quebra o coração do rei? A Bíblia diz, irmãos, que Artaxerxes deu matéria-prima para Neemias, cartas de acesso e de passagem para Neemias voltar para Jerusalém, porque quando Deus está no negócio, Deus quebranta o coração do rei. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus ainda quebranta o coração de alguém para favorecer a sua obra. Deus ainda quebranta o coração de pessoas endurecidas que, quem sabe, nunca tiveram contato com Deus, nunca tiveram um tempo de intimidade com Deus.
mas para que aquele quebrantamento gere investimento. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus está mexendo com o coração de alguém que é endurecido. Deus, ele favorece Neemias. Neemias encontra a passagem, encontra acesso. Só que algumas verdades nós iremos perceber que o capítulo 4 que nós lemos, irmãos, é um capítulo muito rico. O versículo 1 diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Primeiro ponto, meus irmãos, que nós devemos aprender também com Neemias, mas agora no capítulo 4. Qual é, irmão Thales? Não permita que a ameaça lhe desequilibre. Não permita que a ameaça do adversário lhe tire o controle. Porque eu entendo que esta noite o céu está lhe dando controle diante disso. Você tem olhado, tem visto a situação e você tem percebido que você tem se descontrolado. Neemias, irmãos, no capítulo 4, versículo 1, ele sabia que Sambalate conhecia a situação da construção. Porque a Bíblia diz, e sucedeu que ouvindo Sambalate, a Bíblia não diz quem foi que comunicou a Sambalate. A Bíblia não diz quem foi o mensageiro. Mas você sabia que tem mensageiro de Sambalate, irmãos? Que são os espias de Sambalate que ficam observando a construção que tu tem participado. Tem observado a construção do teu ministério. Tem observado a construção da tua família. Tem pessoas que ficam espiando, observando, para comunicar a Sambalate como está o tamanho do muro. Mas eu quero dizer para você, Deus está vendo quem é o espia de Sambalate. Deus conhece quem está observando a construção para passar a notícia para Sambalate. Neemias sabia de tudo isso, mas Neemias não se desequilibrou diante da ameaça. Um ponto que eu quero frisar aqui: receba controle de Deus. Deus está lhe dando controle nesta noite de quarta-feira. Tu tem vivenciado esta situação que tem lhe desequilibrado, tem lhe tirado do sério e você tem perdido até mesmo o tempo de prioridade que você tinha da oração, do louvor, do teu devocional, por causa de Sambalate que tem te ameaçado. Mas faça como Neemias, enquanto Sambalate está recebendo informação de alguém em respeito à construção do muro, Neemias não para de trabalhar. E a palavra que Deus lhe diz nessa noite é: não abaixe os utensílios de trabalho porque alguém está lhe ameaçando. Não abaixe as suas armas de guerra porque alguém tem lhe ameaçado. Levanta a tua cabeça nesta noite. Levanta-te do pó porque tu és guerreiro para um tempo. Tu és guerreira para este tempo. Quem sabe, meus queridos irmãos, vocês estão ouvindo esta programação e muitos de vocês se encontram em uma situação isolada dentro de casa. Se encontram como alguém que está só. Você procura apoio de alguém da família. Você procura o suporte de algum dos teus familiares e não acha. Mas Deus te diz: eu te vejo, Neemias. Eu te contemplo, Neemias. A ameaça, ela é severa. A ameaça tem esquentado os teus nervos. A ameaça tem te tirado o sono. Mas Deus te diz: tu és o meu reconstrutor. Tu és o meu profeta. Tu és a minha missionária. Tu és o meu pregador. Deus, nesta noite, está chacoalhando a tua vida espiritual. Não se permita viver oprimida e oprimido diante do que você está passando, porque é um tempo que Deus está permitindo para construir em você pureza, empatia e intimidade profunda com Ele na guerra e na construção. Levanta-te nesta noite, aonde tu estás, recebe um renovo da parte de Deus, homem. Recebe um renovo da parte de Deus, jovem, moça, mulher, obreiro, serva de Deus. As coisas vão mudar. Sambalate está sabendo, mas o que importa é que Deus te chamou para fazer e vai ser feito. A Bíblia também diz, meus irmãos,
que Sambalate, sabendo da construção do muro, José Roberto, ele ardeu em ira e se indignou muito, porque tem pessoas que não têm prazer em ver você crescer em Deus e também não tem prazer em ver você produzir na obra. Sambalate, irmãos, traz um reflexo da fúria do diabo contra a vida espiritual de um crente. A Bíblia diz em uma das cartas do apóstolo Pedro que o inimigo ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar, e ele anda bramando como um leão. O inimigo ele tem uma fúria, ele tem desejo de destruição contra aqueles que estão servindo a Cristo, servindo na obra de Deus com amor, com piedade, com prazer e com dedicação. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele tem o controle até mesmo da ameaça. A ameaça só é liberada até o ponto e até o limite que Deus permite. Se você tem vivenciado isso, é porque o céu está permitindo você vivenciar isto para um propósito. Concluindo a nossa participação para nós orarmos. Versículo 2, a Bíblia diz: quem fazem estes fracos judeus? Neemias mais uma vez se depara com um desprezo por parte de Sambalate. Ele chama os judeus de fracos, porque quem não coopera na obra, ele sempre vai trazer, meus irmãos, uma palavra pejorativa para atrapalhar o teu trabalho. Não permita que Sambalate e Tobias atrapalhem o teu trabalho. Foca no que Deus colocou na tua mão para fazer. E estava com ele Tobias, que diz: uma raposa, se bater no muro, ele cai. Irmãos, quem é que consegue derrubar a edificação que Deus está no negócio? Ninguém consegue destruir aquilo que Deus ergue. Ninguém consegue derrubar aquilo que Deus levanta. Eu quero dizer para você, alguém tem dito, é uma raposa que vai derrubar. Eu digo para você, ninguém, nem uma raposa, nem Satanás, nem o diabo e seus demônios têm a capacidade de destruir você e sua casa, e o seu ministério, a congregação que você dirige, o conjunto que você dirige, coordena, que você está se dedicando e pedindo a Deus estratégia para erguer esses muros. Eu digo da parte de Deus para você, não vai haver destruição, não vai haver demolição, vai haver reconstrução. Repito essa palavra para nós orarmos aqui nesta noite. Não vai haver destruição, não vai haver demolição, vai haver reconstrução. Neemias é um símbolo de alguém, é um símbolo de um crente que não desiste, mesmo diante dos reveses da obra. Neemias é um símbolo de um crente que não abaixa a sua cabeça, mesmo diante do desprezo. Neemias é um crente que ele reflete postura espiritual diante de uma posição de liderança, porque o inimigo estava afetando a liderança diretamente, e ele demonstra a maturidade através do seu posicionamento. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Neste momento, queridos irmãos, aproveitando os minutos que são preciosíssimos, não vai haver destruição, não vai haver demolição, haverá reconstrução. Você que está afastado do Evangelho, você que se encontra frio na caminhada, se afastou dos caminhos do Senhor, você que não é crente, nunca foi crente, mas está sintonizado na Rádio CPAD FM, você que está aqui nas redes sociais, sintonizado aqui no nosso perfil do Instagram, que não é crente, eu lhe convido, hoje é noite de você aceitar a Jesus como Salvador. Hoje é noite de você ser um crente Neemias. Não permita que o inimigo te leve para as trevas, mas se permita viver a reconstrução. Quem sabe é a tua casa que está destruída, quem sabe é a tua vida espiritual que está demolida, quem sabe o inimigo destruiu o teu emocional, fragilizou, tu vive preso a remédio, vive presas a remédio de tarja preta para dormir, até mesmo para gerar apetite. Hoje é noite de libertação em Jerusalém. Neemias está dentro de Jerusalém, tem pó, tem cinza, tem pedra, tem muro derrubado, mas tem promessa de Deus. A tua casa é promessa, o teu filho é promessa, teu casamento é promessa, tua família é promessa, a obra que Deus te colocou é promessa. Lembra do que Deus te disse, que te colocaria
para fazer, haveria reveses, haveria ameaça, haveria levante, mas faz, é noite de voltar. Você que quer aceitar a Jesus como Salvador aonde você estiver, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e me aceite como filho. Aonde você estiver, querido irmão e querida irmã, repetindo essas palavras com o coração contrito e quebrantado, quero dizer para você que a salvação chegou à tua vida, chegou à tua casa nesta noite. E a pergunta que eu lhe faço: quem é você na construção? Você é Neemias ou você é Sambalate? Você é Neemias ou você é Tobias? Você é Neemias ou você é Gesem? Levanta a tua cabeça, tu és reconstrutor. Deus te levantou para liderar em um tempo específico.